Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Então, neste quarto vídeo, deste terceiro curso de formação do nosso canal da Catedral Basílica Menor do Santíssimo Salvador, sobre este tema do ano litúrgico, nós queremos agora apresentar uma conclusão em relação àqueles três primeiros vídeos que foram feitos. Mas antes de começarmos esta conclusão, eu gostaria de indicar dois livros, para aqueles que quiserem se aprofundar, nesta temática da liturgia, mas também sobre a importância do ano litúrgico. Nós temos este livrinho aqui, Entrarei no Altar de Deus, Cerimonial da Sagrada Liturgia, no Rito Romano, que é o volume 2º, que é sobre as celebrações do tempo litúrgico, É um livro bastante interessante e que vale a pena ser adquirido. É da editora Cultor de Livros. O autor é Michel Pagiossi Silva. É muito interessante, é um livro bastante didático, com a linguagem bastante acessível e que você pode se aprofundar nesta temática. Se você quiser conhecer também um pouco, sobre a história da reforma litúrgica, sobre a constituição dogmática, Sacrosancto Concílio, sobre a liturgia no Concílio Vaticano II, esse livrinho, A Reforma Litúrgica, Renovação ou Revolução, do padre Antônio Bogás, da editora Paulus, que também vale a pena ser adquirido para o nosso conhecimento e também a nossa prioridade em querer cada vez mais conhecer de fato a nossa fé. E fazendo esta conclusão e apresentando de forma bastante resumida, nós devemos nos ater primeiramente à Santa Missa, porque a Santa Missa, caríssimos irmãos e irmãs, é o cerne da nossa fé católica. É o momento em que nós encontramos com Cristo, que se faz pão e vinho e que alimenta a nossa fé. É através da Santa Missa que nós nos encontramos pelas duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Por isso que a liturgia é detalhadamente pensada para possibilitar a nós e aos fiéis a compreensão dos mistérios de Jesus, que são culminados com a nossa salvação. Por isso que o ano litúrgico é todo organizado com esse objetivo. O objetivo de nos apresentar o mistério da salvação. E nós falamos que o ano litúrgico ele começa com o primeiro domingo do Advento e ele termina com o sábado na 34ª semana do tempo comum, E é interessante que nós percebemos que há uma diferença de calendário, O calendário do ano litúrgico em relação ao calendário civil, Em que nós começamos o ano no dia 1º de janeiro e encerramos aquele ano no dia 31 de dezembro. Nós vimos também a divisão, do ano litúrgico, que ele é dividido em 5 tempos litúrgicos, O tempo do Advento, o tempo do Natal, o tempo comum, o tempo quaresmal e o tempo pascal. O tempo do Advento é aquele período em que nós aguardamos, a chegada do Salvador. Neste tempo do Advento nós meditamos sobre a primeira vinda com o seu nascimento em Belém, mas também sobre a sua derradeira parousia, Ou seja, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando virá, para concluir o plano de Deus. O tempo do Natal vai compreender 4 semanas, E engloba 4 grandes solenidades. A solenidade da Sagrada Família, no dia 31 de dezembro, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, a Theotokos, no dia 1º de janeiro, a Epifania do Senhor, no dia 6 de janeiro, e a festa do batismo de Jesus. O tempo comum, ele é dividido em 2 partes.
antes e depois do ciclo pascal. A primeira parte, ela abrange algumas semanas entre o Natal e a Quaresma, focando nas primeiras pregações, de Jesus. O tempo quaresmal são os 40 dias, que antecedem a Páscoa, em que nos preparamos para celebrarmos a morte e a ressurreição do Senhor. É um tempo de penitência, é um tempo de conversão. E na sequência, nós temos o tempo pascal, que vai até o domingo de Pentecostes, em que nós reconhecemos a vitória de Cristo sobre a morte. E a ele segue a segunda parte do tempo comum, no qual revivemos tudo o que Jesus, disse e fez para a nossa salvação. Então ela começa na solenidade da Santíssima Trindade e termina com a solenidade, de Jesus Cristo, Rei do Universo. Para nós entendermos, caríssimos irmãos e irmãs, que ao celebrarmos todas essas realidades, que o ano litúrgico nos propõe, nós estamos assim vivenciando a nossa fé de modo bastante eficaz e digno e ao mesmo tempo nos preparando para aquele encontro que um dia nós teremos com o Senhor. Nós não sabemos quando, mas nós devemos criar sempre em nós aquela expectativa do encontro definitivo, aquela expectativa alimentada pela vigilância e pela esperança de um dia podermos contemplar Deus face a face. Então gostaria de deixar a todos, esta palavra de incentivo, de exortação, para que você busque sempre conhecer a sua fé. E aí eu insisto mais uma vez, que você tenha o catecismo da Igreja Católica. Mas não apenas ter, é importante que nós saibamos sempre também colocar em prática essas palavras através de um conhecimento que não é apenas um conhecimento intelectual. Muitas vezes, caríssimos irmãos e irmãs, se eu tenho aquela pretensão de dizer assim, eu sei mais do que o meu irmão, eu sei mais do que os outros, eu estou profundamente enganado. Na realidade, quando eu busco conhecer a minha fé, essa fé, ela tem que ser motivada através do meu testemunho. E é esse o chamado que o Senhor nos faz, para vivenciarmos este ano litúrgico desta forma, buscando sempre testemunhar, Jesus como nosso Senhor e Salvador. Desde já agradeço a todos, aqueles e aquelas, que nos acompanharam ao longo desses vídeos, para que o Senhor, seja sempre tudo em todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E desça sobre vós a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Ainda em tempo, lembrando que aqueles que desejarem a apostila desse curso, você deixe o seu e-mail, aí nos comentários, no chat, que nós enviaremos, para você a apostila desse curso, sobre o ano litúrgico.